Muito bem, voltamos a mais uma aula. Na aula de hoje, vamos falar sobre validação de dados com lista, mas não é uma simples validação de dados. Nós vamos trabalhar com validação de dados com lista em cascata, ou seja, dependendo da opção que eu escolho na primeira validação, ele vai me listar novos dados na segunda. E o legal é que esses dados serão trazidos pelo Power Query da web. Feito? Na volta da vinheta, eu explico melhor como tudo isso funciona. Vamos lá. Tenho certeza que você já deve estar curioso, ansioso para entender como esse negócio funciona. Mas vamos lá. Deixa eu explicar detalhes sobre o nosso trabalho de hoje. Primeiro passo, a nossa fonte será um site. Nós vamos usar o Wikipedia. Mas tentem imaginar o dia a dia de vocês. Nós aqui trabalharemos com estados e municípios. Ou seja, a ideia é que na primeira validação você escolha os estados e na segunda ele liste para você os municípios daquele estado. Certo? E esses dados, como eu falei, serão trazidos pelo Power Query da página do Wikipedia. Feito? Bom, recado paroquial. Na próxima semana serão disponibilizadas aquelas aulas que eu comentei com vocês sobre dashboards no Excel. Usaremos Power Query e Power Pivot. Bom, se você ainda não está inscrito nessas aulas, o link está na descrição do vídeo. Lembrando, elas não ficarão disponíveis aqui no YouTube. Feito? E agora chega desse bate-papo e vamos colocar a mão na massa. Vamos lá. Bom, esse é o exemplo que eu quero mostrar para vocês de validação de dados, do uso da validação de dados. Perceba que ela trabalha num efeito cascata. Então, de acordo com o estado que eu seleciono, ele lista as cidades para mim, certo? O que tem de diferente aqui é que, além desse efeito cascata aqui na validação de dados, essa nossa planilha ela vai capturar esses dados da web. Ela vai até o site do Wikipedia, pega a informação, traz, e assim ela mantém os dados atualizados. Surgimento de uma nova cidade ou alteração de algum nome, ele vai atualizar. Mas o legal não é nem só para cidades, é ficar imaginando isso em outros cenários, em outras situações em que a atualização ela é mais frequente. Bom, vamos construir esse negócio do zero. E o nosso primeiro passo é o seguinte, vamos lá, novo arquivo. O meu primeiro passo é fazer uma captura de dados lá do Wikipedia. Para a gente fazer isso, a gente vai usar aqui o Power Query, ferramenta que eu já comentei várias vezes aqui no canal, certo? Tem vários vídeos falando sobre Power Query. O site que nós vamos buscar a informação é esse, certo? É esse link aqui do Wikipedia, onde nós temos a lista de municípios do Brasil por população. Aqui percebam que não tem limite, tem um outro link do Wikipedia, onde ele tem o limite de acima de 10 mil. Então, só tomem cuidado com isso, porque senão cidades pequenas não aparecerão. Eu peguei o link, agora eu vou começar a extração de dados. Vamos lá. Eu vou clicar em inserir, eu vou clicar em dados, obter dados, e aqui eu vou encontrar o editor do Power Query. Em algumas versões, esse editor Power Query ele fica dentro do item combinar consultas. Ou, na pior das hipóteses, você tem um acesso aqui da web, onde clicando da web, ele vai pedir o link, eu vou aqui passar o link para ele, vou clicar em OK, e o que ele está fazendo agora é varrendo o site para identificar as tabelas que existem dentro desse site. Ele já identificou que aqui nós temos a documentação, não será necessário, e uma outra tabela que se chama municípios, aqui, municípios, editar, fonte, enfim. Quando eu clico nela, ele me mostra os dados que eu tenho dentro dessa tabela. Eu vou clicar em transformar dados, porque quando eu clicar em transformar, ele vai abrir o Power Query para mim, carregando os dados. Do lado esquerdo eu tenho o item consultas, e ele vai me mostrar aqui que eu tenho uma consulta, que eu até vou mudar de nome, vou chamar de cidades. Beleza. O que eu quero daqui? Eu quero saber quem é o município, qual é a unidade federativa. Não quero população, não quero o código do IBGE, nada disso. Então eu vou selecionar município e unidade federativa, vou clicar com o botão direito e vou mandar remover outras colunas. Eu agora tenho a coluna município e unidades federativas. A coluna município, eu tenho acento, eu não quero trabalhar com acento, então vou mudar para município sem acento. A unidade federativa eu vou chamar apenas de UF. Isso aqui vai me ajudar muito, porém, eu vou precisar de uma outra tabela. E essa outra tabela, ela vem dessa mesma tabela que eu já tenho, ela vem da tabela cidade. O que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, vou mandar classificar. O F, vou mandar classificar. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos ter essa tabela cidades
classificada por estados. O legal do Power Query é que ele vai criar isso como uma rotina, né? Então, ele vai classificar linhas. Vejam que tem uma etapa aqui no processo de tratamento da nossa tabela. Bom, essa primeira tabela está pronta, eu agora vou para a segunda tabela. Olhem, vejam como eu vou criar essa segunda tabela. Vou clicar em nova consulta, vou clicar em nova fonte, vou clicar em nova consulta e aqui em outras fontes eu vou clicar em consulta nula. E ele então vai abrir uma nova consulta. Percebam que ele não é uma tabela, ele apareceu como ABC, é apenas uma consulta. Eu agora vou dizer o que eu quero para essa consulta, ou seja, qual será a fonte dessa consulta. A fonte eu vou colocar sinal de igual, vou chamar a tabela cidades, vou abrir manchetes, agora eu vou dizer qual campo que eu quero da tabela cidades. Eu quero o campo UF. Dou um Enter e ele vai mudar de consulta para lista. Vejam que agora nós temos uma lista e essa lista corresponde à coluna UF da tabela cidades. Bom, quando eu crio uma lista, ele já logo me habilita um botão que me permite transformar em tabela, né? De lista para tabela. Eu quero que ele faça isso, então transformo em tabela. Aqui tudo ok, eu não tenho mais de uma coluna, não preciso de separadores, vou clicar em OK e ele vai fazer a transformação para mim. Agora eu tenho uma tabela que vai se chamar UF. Só que tem um detalhe aqui, dois na verdade. Um deles, preciso mudar o formato para texto, ok. E o segundo, preciso remover duplicatas aqui. Nessa tabela, eu preciso ter estados únicos. Eu não posso ter mais de um, porque ela será a minha primeira listagem, a listagem dos estados. Então, eu vou agora mandar remover duplicatas. E pronto, eu tenho uma tabela com todos os estados. Eu agora vou renomear a coluna e vou chamar de estados. Tenho duas tabelas criadas no Power Query. O que é legal de criar um Power Query? Qual é a vantagem de usar o Power Query para isso? A vantagem é que ele vai atualizar isso diretamente do site do Wikipedia, mantendo os nossos dados atualizados. Eu agora vou clicar em arquivo e vou clicar em opções de consulta. Por que eu estou fazendo isso? Para ter a certeza que os meus dados eles serão carregados na planilha, né? Porque para fazer a validação de dados eu preciso deles em planilhas. Então está aqui, carregar em planilha. Ok, vou clicar em OK, vou fechar e carregar e ele vai carregar, vai criar as duas tabelas para mim. A velocidade de carregamento ela vai depender da sua internet, certo? Eu então já tenho aqui duas tabelas. Eu tenho a tabela que tem os municípios e estados e tenho a tabela dos estados. Eu agora vou dar nome a esse intervalo. Percebam que eu selecionei o corpo dessa tabela. Eu vou chamar de int de intervalo estados. Eu agora, lá na minha primeira tabela, vou criar aqui estado e depois cidade. No estado, como que eu faço? Vamos lá. Em dados, validação de dados, e eu agora vou clicar em lista. Essa lista, vamos lá, F3. Minha lista é a lista do intervalo de estados. Vou clicar em OK e o primeiro passo foi dado. Já tenho uma validação para os estados, ok? Próximo passo, segundo passo. Quero agora criar para as cidades, só que para as cidades é um pouquinho diferente. A gente agora vai fazer uso de algumas funções para poder entender como esse negócio funciona. Vamos lá. Eu vou buscar os dados daqui. Aí imagina o seguinte, quero trazer os dados de um determinado estado. Primeiro ponto, vou precisar criar um intervalo que seja móvel, né? Porque, dependendo do estado selecionado, ele vai buscar de uma determinada linha. Então, eu preciso saber, primeiro, para criar esse intervalo, como usar a função desloc. Não sei se vocês conhecem a função desloc. Vou fazer aqui do lado, ó, igual desloc, abre parênteses. A função desloc ela precisa de uma referência. Com base nessa referência, eu vou passar coordenadas para que ela crie um intervalo para mim. Ok? Basicamente seria isso aqui. Vamos lá. Igual, eu vou colocar aqui valor, vou digitar valores aleatórios e agora eu quero um total aqui embaixo, certo? Só que esse total será criado sobre um desloc. Igual, desloc, abro parênteses, referência. Partindo dessa primeira célula, da célula do valor, ponto e vírgula. Quantas linhas eu quero para baixo? Bom, eu quero uma linha para baixo, ponto e vírgula. Quantas colunas eu quero, partindo dela, para a direita? Não quero nenhuma, eu quero na própria coluna. Ponto e vírgula, coloquei zero, né? Ponto e vírgula, agora a altura. Sabendo que eu vou deslocar uma linha para baixo, ou seja, lá na célula J5, quantas linhas eu quero que tenha esse intervalo? Então, 1, 2, 3, 4, 5.
Vou colocar aqui número 5. Ponto e vírgula. Quantas colunas de largura? Eu quero uma só. Eu vou dar um Enter e ele vai trazer valor. Por que ele trouxe valor? Porque a função desloc, da forma como ela foi feita, ela me traz um intervalo. E ele não vai conseguir mostrar um intervalo dentro de uma célula. Mas eu vou usar agora uma função agregadora. Eu vou usar uma função que vai pegar esse intervalo e vai transformar em um resultado válido. Ou seja, a função soma. Ela vai entrar nesse intervalo e vai somar todos os valores. Dou um Enter e, de fato, ela fez isso. Se eu selecionar o intervalo, dá 240, certo? Então, o que a função desloc faz é exatamente isso. Ela cria esse intervalo para a gente. É isso que nós precisamos fazer agora. Nós precisamos criar o intervalo. Esse intervalo será criado com a função desloc, ok? Qual será a referência? Vamos lá. Eu quero que os dados eles sejam extraídos lá da planilha, tem todos os municípios. Então, eu vou selecionar a célula A1. Como eu estou trabalhando com uma tabela, essa referência a A1 fica um pouco diferente, mas não tem problema nenhum, isso é indiferente para o nosso processo. Selecionei a minha referência e agora, partindo dela, ponto e vírgula. Quantas linhas eu quero abaixo? E aí que está o detalhe. Dependendo do estado selecionado, a quantidade de linhas será diferente. Então, se selecionar Minas, já é logo o primeiro. Mas se eu selecionar um outro estado, ele vai encontrar lá embaixo. Para que isso aconteça, nós vamos usar a função corresp. A função corresp, ela foi usada aqui em várias aulas, ela é utilizada para buscar uma correspondência, para buscar um valor correspondente. Ela me traz a posição de um valor dentro de um intervalo, ok? Então, o meu valor procurado qual será? O meu valor procurado está lá na célula que tem o estado. Selecionei ela, ponto e vírgula. Atriz procurada, quero que ela procure onde? Bom, eu quero que ela procure o estado aqui, nesse intervalo que tem todos os estados e todas as cidades. Selecionei tudo e percebam que na hora de selecionar, eu não selecionei o cabeçalho. E eu fiz isso por uma razão muito importante. Na hora de fazer o deslocamento, eu vou dizer que eu quero que conte de uma linha para baixo, né? Lá na hora de fazer esse deslocamento. Então, eu não posso incluí-la aqui na minha sequência, no meu intervalo. Ponto e vírgula. Já determinei o que será procurado, já determinei onde será procurado, e eu agora vou determinar que essa procura será exata, uma correspondência exata. Isso, coloquei o 0. Fechei parênteses. Então, o parâmetro lins, que é a quantidade de linhas que ele vai baixar, a quantidade de linhas que ele tem que baixar para criar esse intervalo, já está definido. A função corresp vai fazer isso para a gente. Ponto e vírgula. Agora, colunas. Quantas colunas eu quero deslocar para a direita ou para a esquerda? Partindo do princípio que eu selecionei o cabeçalho da coluna do município, eu quero que ele traga como informação o próprio município. Então, eu não quero que ele se desloque para o lado, certo? Confunde um pouco porque a gente está olhando a seleção de uma coluna ao lado, né? A função corresp sim procura ao lado. Já o resultado que eu quero são os municípios. Então, esses estão na coluna A. Eu, então, vou dizer que eu não quero que movimente para posição nenhuma no que diz respeito a colunas. Coloquei 0, mesma coluna. Ponto e vírgula. Agora eu quero a altura, né? A função corresp vai achar para mim a linha que começa. Mas qual função vai determinar o tamanho? A função cont_c. Ou cont_cs. Vamos usar cont_cs. Não muda em nada teoricamente. Vamos lá. Cont_cs. A função cont_cs ela vai contar no intervalo com todos os estados, quantas vezes o estado selecionado ele aparece, né? Quantas vezes ele está aparecendo nesse intervalo, para poder criar o tamanho desse nosso intervalo. Então, vamos lá. Selecionei o intervalo que tem todos os estados. Nesse caso, eu não precisaria selecionar o cabeçalho, mas se eu estiver selecionando também não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou mandar ele procurar nesse intervalo, ponto e vírgula. Quantas vezes meu estado selecionado aparece? No caso aqui, o Amapá, certo? Fechei parênteses e assim a função cont_cs ficou pronta. Então, já sabemos a altura necessária do nosso intervalo. Relembrando, função corresp acha o ponto inicial, cont_cs determina a quantidade de linhas que ele vai selecionar para criar esse intervalo. Ponto e vírgula. O último parâmetro é a largura. Qual é a largura desse intervalo? A largura é de uma coluna, então vou colocar o número 1, esse fixo. Ponto e vírgula. Assim eu fecho a função desloc. O que vai acontecer agora é o seguinte, eu vou selecionar, vou copiar, que já fique na memória, vou dar um Enter e para variar ele dá um erro, né? Ele dá um erro porque
ele retornou um intervalo. Nós temos apenas uma célula, não conseguimos fazer com que retorne esse intervalo. O que eu vou fazer agora é, vamos lá em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, eu vou criar um novo. Vamos lá. E esse intervalo que eu vou criar novo, ele vai se chamar lista cidades. E o que corresponde à lista cidade, né? Vamos lá. Peguei aqui o refere-se a, vou colar a função desloque. A função desloque ela vai fazer o que eu preciso. Só que só tem um detalhe aqui. Nós temos referência à célula C7 lá da planilha 1. Essa referência eu preciso fixar com F4, né? Então, aqui no C7 do início, no C7 lá do final, eu vou colocar cifrão. Eu vou fixar essas referências. Vou clicar em OK e vou mandar fechar. Agora, eu vou aqui no item da cidade, vou clicar em Dados, Validação de dados, quero uma validação com lista, e o meu intervalo, vou clicar em F3, o meu intervalo será lista cidades. Vou clicar em OK, e agora ele lista todas as cidades de acordo com o estado selecionado. Feito? Gostou da nossa aula? Então deixe o seu like, compartilha com seus amigos. Nós ficamos por aqui e até a nossa aula da semana que vem. Abraço!